Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valor. Nesse segmento, onde nós discutimos os toques da Bolsa, que chegou o vídeo de número 96, e sempre que aparece o ponto de interrogação e o ponto de exclamação, é porque questões foram levantadas pela nossa audiência e nós vamos responder aqui no canal. Se você tiver a sua questão a ser colocada, bote aqui nos comentários que eu vou, à medida do tempo, responder para você e esclarecer, dando esses que eu considero os toques da nossa Bolsa de Valores. Mas vamos direto aí para ver o que a nossa audiência se manifestou. Como estamos em viagem, evidentemente não estamos com o melhor dos nossos equipamentos. Qualquer questão no som aí, as minhas desculpas antecipadas. Vamos dar uma olhada aqui primeiro no que colocou a Princess X Doll. Ela diz o seguinte: 3 motivos para aguardar 2024. Isso aqui é sobre um vídeo da Isa Cetep. Independente da empresa, então não faz referência, né, mas foi a partir desse vídeo que ela fez o comentário. Então ela parte do princípio aqui, ó, esse governo, e ele considera a corrupção histórica dos governos do PT, já está infiltrando nas governanças e até em certas empresas que não são estatais, políticos indicados ou outras pessoas que vão demandar influência. Depois menciona aqui também a possibilidade do fim do JCP e o fim da isenção do imposto de renda nos dividendos para os acionistas. Então, dentro desse contexto, ela entende que pode existir essa possibilidade de impacto nas empresas e que isso, de alguma forma, pode ser grave. Então, vou dar uma comentada aqui no geral sobre esse assunto. E o primeiro comentário é que eu concordo com essa questão do governo estar indo na direção das empresas, tanto as estatais. Já teve o rompimento daquela lei das estatais que não permitia políticos dentro dessas empresas. E na última notícia que nós recebemos ainda esta semana, o ex-diretor Luiz Fernando Neri, lá em 2019, ele foi demitido da Petrobras por corrupção e agora está sendo contratado como um diretor interino, porque a lei das estatais não permite a nomeação de envolvidos com corrupção. Então ele fica como interino por 180 dias. Então são essas coisas que acontecem no Brasil, ou em particular com o tipo de governo que nós temos atualmente, e que de fato vão maculando o nome da empresa e ao mesmo tempo trazendo algum outro prejuízo qualquer, principalmente na direção da desvalorização da empresa e eventualmente, como a gente viu no passado, as aplicações aí pouco convencionais dos recursos em outros fins, que não aqueles que deveriam ser do crescimento da companhia e também no pagamento dos dividendos aos seus acionistas. Com relação a fim do JCP e a isenção do imposto de renda nos dividendos, eu trouxe essa matéria do Seu Dinheiro. Veja que ela é assinada por Daniele Fonseca e ela é bem recente, essa matéria. Ela é do dia 4 de outubro de 2023. E veja que eu não vou discorrer sobre toda a matéria, vou deixar à disposição para você olhar, mas ela começa assim, ó: desta vez escapou. O JCP vai acabar ou não? Começa com a pergunta. Mudanças nos juros sobre capital próprio seguem no radar e podem ter efeito negativo para as empresas. Entenda. Então, o fim da dedução de imposto de impostos feito pelas empresas ao pagar JCP aos acionistas escapou de ser votado por deputados, mas ainda pode, veja essa palavra aqui, andar rápido. Na realidade, se você discorrer aqui nessa reportagem, você vai verificar que é o seguinte: para este ano pelo menos, JCP e os dividendos eles continuam inalterados. Então, eu acredito que para este ano não vai ter nenhum impacto. E se houver no exercício seguinte, que é o de 2024, por questão legal, só começa a valer a partir de 2025. O que eu divirjo aqui no comentário da Princess X Doll é que, na realidade, eu não acredito que a questão do JCP e da tributação dos dividendos é o que vai impactar para que as empresas acabem tendo uma maior redução em 2024. Eu não acredito que seja esse o caminho. O que me parece, sim, é que o contexto da política econômica do governo, por conta, por um lado,
do arcabouço fiscal e, por outro lado, da reforma tributária, eles vão impactar muito fortemente no bolso do cidadão. Isso aí faz a nossa economia, né, que já está sofrendo por uma desaceleração, e se é que não está andando na direção, alguns dizem que sim, de uma possibilidade de recessão, então no exercício seguinte existe a possibilidade de que os valores que nós estamos vendo para as ações da Bolsa de Valores possam cair um pouco mais. Mas também, o que eu estou fazendo? Não estou guardando tudo esperando que essa possibilidade aconteça. Todo mês eu faço os aportes regulares e sempre deixo sobrar alguma coisinha na minha reserva de oportunidades. Se de fato algo acontecer nesse sentido, a gente não sabe o futuro, eu faço um aporte mais significativo. E até pode acontecer antes, pode acontecer no ano de 2023. Se não acontecer, a gente, vendo que o mercado se estabiliza, se começa a fazer aportes mais significativos naqueles aportes regulares mensais. As próximas duas questões, ela vem aqui do Veloz Imortais e do Henry Rocha. Eles sempre participam, nos ajudam bastante aqui no canal. Aqui no caso do Veloz Imortais, o Bradesco e Itaú, aqui está se referindo a esse vídeo do IRB, onde a Louise Barsi ela foi barrada por esses dois grandes acionistas do banco. Lembrando que o seu Barsi ele tem aproximadamente 1 milhão de ações do IRB e ele é um player não destacado para o IRB, mas ele tem uma capacidade de influência em percentual significativo e ela ganhou em torno de 6% dos votos. Ele representa entre 1% e 2%, o que é bastante significativo. Mas andou tudo na direção da exclusão dela. Isso é o que foi o fator mais preponderante. Então veja que o seguinte, segundo aqui o Velozes Imortais, nas mãos deles saíram esses gestores que fraudaram a contabilidade e ferraram com a empresa. Na realidade, a gente é obrigado a concordar aqui com o Velozes Imortais, é exatamente isso que acontece. Por outro lado aqui, o Henry Rocha ele diz o seguinte, independente de quem apoia, de quem a Louise Barsi apoia politicamente, isso porque lá na reportagem ela menciona que um dos motivos para que ela fosse rejeitada foi o apoio dado ao presidente anterior e ter a bandeirinha do Brasil lá no seu WhatsApp. É uma coisa meio babaca, mas eu entendo que em alguns segmentos isso é muito relevante, principalmente no político, que aliás é onde circula a maior mediocridade, pelo menos que eu vi na minha carreira. Bom, mas voltando aqui, considerar de alguma maneira esse posicionamento para aceitá-la ou não ao Conselho é uma vergonha. Também acredito a mesma coisa. Se as restrições fossem estritamente questões de capacidade, seja por falta de tempo porque ela participa de vários conselhos, né? Ou por não entender do setor, não teria problema algum. Mas meter aí o presidente atual e o presidente anterior na história beira o ridículo. Eu concordo com isso. O que eu acrescentaria aqui é o seguinte, para que vocês entendam, não sei se o pessoal acompanha as eleições da Argentina e o que tem acontecido lá, pessoas que estão declarando, lá existem dois grandes candidatos à presidência. Um se chama Sérgio Massa, que é da situação, é como se fosse o PT nosso aqui, que eles chamam lá de kirchnerismo. E o outro é um Javier Milei, que ele concorre de forma independente, um liberal, libertário, segundo ele mesmo se declara, e ele tem ali estão cabeça a cabeça, como eles dizem lá na Argentina. E agora, recentemente, nesta semana, aqueles que declararam apoio a Javier Milei, que seria a oposição, cada um deles estão tendo as suas reputações destruídas. Lembrando que desde setembro de 2023 tem uma equipe do PT lá apoiando o Sérgio Massa, que está vinculado com dentro do mesmo segmento daquele que é o Fórum de São Paulo. Então, agora, juntando tudo isso e dizendo que aquela reportagem que está ali, ali não tem notícia nenhuma, não tem informação nenhuma, não tem nada relevante. Exceto por um fator ali, que é o que eu tentei chamar a atenção. Aquilo ali é um aviso, se está dando um aviso. Para aqueles que participam do mercado e tomarem posições, eles estão sujeitos a essas punições que são, digamos assim, adjacentes àquilo que realmente representa a pessoa enquanto profissional. Então,
Então se escolhe qualquer um desde que apoie o governo. Os demais, quem apoiar, não vai ter oportunidades neste governo. Então foi essa a chamada que eu tentei colocar dentro daquela reportagem. Depois nós temos aqui na colocação do Chavanteiro. O Chavanteiro diz o seguinte: ele diz assim, sobre a carteira do canal, como podemos ter acesso? Eu vou pegar eu tenho uma planilha que ela discrimina as metas para cada ação que compõe o canal. Eu vou pegar essa planilha e vou deixar à disposição aqui na descrição do vídeo. Aí você vai ali e olha para a carteira. Mas eu quero fazer uma referência aqui. Não é uma recomendação, não tente copiar a carteira desse jeito, pelo menos, porque o que acontece? Esses dias eu vi um desses influencers dizendo que ele pegou a carteira do seu Barsi, replicou e depois ele foi ver no que deu. Não tinha dado lá grande coisa, porque na verdade os pontos de entrada numa empresa, os pontos de compra, como por exemplo, estava conversando agora com a Princess X Doll, que é o seguinte: veja, eu tenho um momento de entrada, eu guardaria tudo para o ano que vem, ou eu faria, ou eu de repente o mercado, essa semana que deu bons sinais, eu investiria tudo agora. Isso é um feeling, uma coisa muito refinada às vezes que a gente tem, a gente adquire com o tempo e a gente vai tomar decisões em cima disso. Por isso que eu não faço recomendações e simplesmente copiar a carteira pode levar você a cometer alguns equívocos ou, que é pior do que isso, vir a se decepcionar, porque talvez você não tenha os mesmos resultados, porque às vezes os nossos pontos de entrada e aquilo que nos motiva para fazer uma compra, fazer um aporte, os motivos não sejam os mesmos e acabam eles ficando fora da mesma sintonia. Mas eu coloco ali simplesmente porque, como é uma carteira aberta, você tem acesso e consegue ver o que eu tenho comprado. Não é recomendação. Se você olhar para essas mesmas ações, pense que talvez o seu ponto de entrada e até o ponto de saída não seja o mesmo que o meu, e aí talvez isso dê alguma divergência. Então pense bem sobre isso antes de copiar aquela carteira. Depois nós temos aqui o Magno Caetano, e ele pede aqui o seguinte: se é possível que fazer um vídeo onde a gente conversa sobre as entregas de cada projeto deles aqui está se referindo à AES Brasil, e dessa forma a gente pode ter ideia de quando vai começar a diminuir o CAPEX e, consequentemente, aumentar os dividendos. A exemplo ali, ele cita o que acontece com a Neo Energia. Então eu peguei aqui a teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2023, está para sair o terceiro trimestre, e a gente vai acompanhar aqui no canal. Aí nós vamos ver o quanto andaram esses projetos. Mas na verdade são dois projetos. O Tucano, lá na Bahia, e veja que atualmente esse projeto aqui, ele está 99% concluído e ele tem 35 dos 52 aerogeradores em operação. Tá? Então, grave isso aqui, ele está bastante avançado. O que está faltando aqui? A conclusão de instalação dos aerogeradores e o conjunto, o restante das obras civis que estão vinculadas com esses aerogeradores. Então, o primeiro projeto é o de Tucano, o que está mais avançado. O segundo projeto é o de Cajuína. E o que a gente pode verificar é que esse projeto, no caso, ele está 97% concluído e tem aqui 20 de 55 geradores em operação. Então, o que está pegando mais aqui? As obras civis estão parecidas com o Tucano, 99%. A subestação Caju está quase concluída e os aerogeradores estão com 92%. E aqui em cima, que às vezes passa um pouco desapercebido, finalização das obras, que vão adicionar 314 megawatts de capacidade. Aqui fala do segundo semestre de 2023. Se olharmos para esse quadro disponibilizado para a companhia, que são as suas fontes eólicas, nesta coluna que eu vou deixar marcado aqui para você, entrada em operação, o que nós podemos verificar aqui é que na parte então dos aerogeradores, esta parte de cima aqui todos já estão em operação. O restante, e aqui nós temos Tucano e também Cajuína, veja que todos eles com previsão aqui para 2023, com exceção aqui embaixo, que é o novo PPA que eles estão fazendo, se eu não me engano é com a Microsoft, que é para 2024. O que acontece aqui? Que na realidade o que eles estão
bota lá, ele entra em operação, mas não necessariamente ele está fazendo a geração. Porque aquela ali é uma geração que é a geração contratada, que são essas PPAs que você está vendo aqui embaixo, aqui, onde tem uma venda no Mercado Livre. Então é mais ou menos isso que está acontecendo. Até teve um contrato que não foi adiante da própria AS Brasil. Ou seja, quando nós olhamos para essa tabela, o mais tardar é o ano de 2024. Mas não necessariamente a questão da redução do CAPEX vai lá impactar diretamente numa questão considerável em relação aos proventos pagos pela companhia. É um pouquinho mais complexo do que isso. Por conta da análise dos resultados do terceiro trimestre de 2023, quando a gente olhar direito ali as exposições da companhia, daí eu vou responder com mais clareza, pelo menos com relação a dividendos. Com relação ao andamento dos projetos, foram esses que foram divulgados pela companhia. E para finalizar, o que foi colocado aqui pelo Tiago, onde ele faz referência aqui a esse vídeo da ISA, mas depois ele muda de assunto e pergunta assim, o que você pensa sobre a B3SA3, ou seja, é a ação ordinária da nossa Bolsa de Valores, a B3, não olhando apenas para os múltiplos, mas também, aí aqui tem uma palavra que ele coloca, né, o monopólio que a B3 detém e o aumento de CPFs, porque aumentou bastante o número de CPFs, lembrando que em 2018 nós tínhamos cerca de 800 mil CPFs. Com as medidas, duas coisas aconteceram: as medidas de economia do governo passado e também a mudança na Previdência. Isso aí fez com que as pessoas passassem a ter uma visão de maior preocupação com o seu futuro e acabaram migrando para a nossa Bolsa de Valores. 5 milhões de CPFs mais ou menos nós temos hoje, o que representa em torno de 2% da população do Brasil, que é muito pouco, é bem baixo. Mas a gente sabe, né, que o Brasil é um país que se recusa a crescer, por vários motivos. Um dia talvez eu converse de forma mais aprofundada sobre eles, a maioria é por questões internas. Mas, voltando aqui para a Bolsa de Valores, o monopólio da B3, eu vejo da seguinte forma: ela tem um campo para crescimento? Tem um monopólio aí, tem uns que dizem que não é bem um monopólio, mas vamos considerar, tá, porque nós estamos falando de um monopólio. Eu acho que monopólio normalmente é algo ruim, tá? Normalmente, porque com exceção de empresas como a Petrobras, assim, que claro, quando ela não é assaltada, ela realmente chega um momento lá que ela não tem o que fazer com seus proventos e acaba tendo que distribuir, mas o petróleo ainda é a grande energia que move o mundo. Já quando a gente está falando de B3, a gente está descendo nesse patamar um pouco menor, e também uma empresa que está muito sujeita a questões políticas, talvez até mais do que a Petrobras. O que acontece é que quando tem um monopólio, são tomadas as decisões sem muita amplitude de contestação, e assim, eventualmente, o acionista ele não é privilegiado. Não significa que a Petrobras privilegie o seu acionista, é porque ela não tem muito o que fazer, então o acionista acaba tendo o seu benefício. No entanto, como nós estamos vendo agora, existe a chance aí de um prejuízo, né? Prejuízo não, mas uma redução do pagamento de proventos aos acionistas, e podendo até andar para o que aconteceu no passado, da companhia estar totalmente endividada e inclusive não pagar proventos. Quando você tem o monopólio e tem essa sujeição a questões políticas, eu acho que a empresa ela fica muito manietada. Manietada significa muito amarrada, assim, muito presa àquela sua condição. E é como eu enxergo a B3. Então, a menos que ela melhore muito seus proventos, eu não vejo muita expectativa futura sobre ela, principalmente se nós continuarmos com esta mesma linha de gestão econômica que está acontecendo no Brasil. Porque isso aí significa que a gente começa a andar dentro de um processo de estagnação. Pelo menos é a visão que eu tenho. Para o momento, assim, não consegui enxergar a B3 na minha carteira, mas aí fica a seu critério você olhar e verificar o que é melhor dentro da sua concepção, sua leitura de cenário. Existem ainda dentro do canal outras tantas perguntas, como por exemplo, que eu faça um estudo, né, do que aconteceria se houvesse a extinção do JCP. Eu vou fazer esse estudo mais para o final da semana que entra, até porque outras empresas começam a divulgar seus resultados e muitas chega a ter 5, 6 empresas no mesmo dia,
dos mesmos segmentos aqui do canal, que eu quero dizer, então eu vou estar mais atento a isso. Mas eu vou responder, vou fazer o estudo direitinho, vou mostrar para você qual a consequência disso, né? E, desta forma, dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço. Peço que você fique com Deus e deixo, como sempre, o meu grande abraço.